Queridas amigas mães, graças a Deus nós estamos aqui mais uma vez com alegria para realizar o nosso encontro. Hoje com o nosso estudo bíblico, dando continuidade ao Evangelho de São Mateus, nós vamos refletir sobre o capítulo 5, louvando a Deus pela graça de termos a oportunidade de estar aqui, por conhecer a palavra de Deus e permitir que ela faça parte da nossa vida, nos guiando e orientando na nossa caminhada rumo ao céu. Recordando São Paulo, né? Nós somos cidadãs do céu. E é isso que nós queremos pela graça de Deus e pelo nosso esforço, né? Claro. E na certeza de que tudo é graça, de que Deus é quem nos dá tudo o que temos, que por nós mesmos nós não podemos nada, vamos pedir a força e a luz do Espírito Santo. Gente, quando eu falo para vocês do carinho, do cuidado e da bondade de Deus para conosco, é porque realmente nós recebemos essas bênçãos. Hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre as bem-aventuranças, exatamente 2 dias depois que a igreja celebra a festa de Todos os Santos, né? Cujo evangelho foi exatamente as bem-aventuranças. Lembram? No domingo anteontem. Então, não pode ser coincidência, né? É providência. Afinal, gente, viver as bem-aventuranças nada mais é do que trilhar um caminho de santidade, que é também proposta do nosso movimento, né? Então, bem-aventuranças quer dizer felicidade, e felicidade é a santidade, né? Então, ser santos é experimentar a santidade, né? É já viver aqui na terra um pouquinho do céu. Então, hoje, no capítulo 5 de Mateus, nós iniciamos o nosso estudo do Sermão da Montanha. Mateus nos ensina que Jesus é o nosso mestre de vida, aquele que nos ensina o caminho e o sentido da vida. Afinal, ele é o caminho, ele é a vida. E São Mateus, então, juntou alguns ensinamentos de Jesus que não foram ditos apenas de uma só vez e colocou em 3 capítulos, 5, 6 e 7, os quais chamou de Sermão da Montanha. E nós podemos aprender com os teólogos que estes 3 capítulos contêm praticamente todo o resumo de tudo aquilo que Jesus nos ensinou. Não é maravilhoso? Não é uma preciosidade? E as bem-aventuranças abrem estes ensinamentos. E nós já falamos aqui das pedagogias de Jesus, lembram? As pedagogias que ele usava ao ensinar. Jesus subia às montanhas para falar às multidões sedentas da sua palavra. Gente, mais uma vez, né? Vamos recordar que a montanha, nós já falamos aqui, que ela representa um local de encontro com Deus desde o Antigo Testamento, quando Deus falou a Moisés e deu a ele as tábuas da lei. Então, as bem-aventuranças, né, elas não são mandamentos, elas são virtudes, mas são também como as leis para se chegar ao reino de Deus. Então, se nós queremos ser discípulos de Jesus, e nós queremos, né? Por isso nós estamos aqui, ele nos mostra o caminho, basta segui-lo, ok? Então, gente, as bem-aventuranças apresentadas por Jesus são para nós um programa de vida, um caminho de santidade que tem por objetivo nos fazer parecidos com Jesus. As bem-aventuranças são exatamente o retrato do próprio Jesus, são o espelho do seu coração, da sua forma de vida.
E é o que ele deseja também para nós, né? Nós somos filhos e os filhos se parecem com os pais, não é verdade? Então, gente, não é à toa também que este evangelho é nos apresentado pela liturgia da igreja também nos dias que antecedem a festa do Sagrado Coração de Jesus, pois o coração dele viveu inteiramente as bem-aventuranças, né? Então, nós precisamos ser semelhantes a Jesus e ele então nos ensina o que fazer. As bem-aventuranças são o caminho do céu, o caminho da felicidade. E por que então que a gente tem tanta dificuldade em seguir, né? Se todos nós estamos sempre à procura da felicidade. Jesus nos ensinou que não seria fácil, né? Que a porta é estreita, por isso só os pequeninos passam por ela. Mas nós sabemos que ele também disse que estaria conosco e nos daria sua graça. Porém, a nossa grande dificuldade é porque está impregnado em nós os ensinamentos do mundo, os valores invertidos do mundo, né? E nós somos muito agarradas às circunstâncias, aos prazeres e às alegrias passageiras, né, gente? Os valores materiais são muito fortes dentro de nós, confundindo com o sentido da felicidade, né? Nós confundimos sucesso financeiro com felicidade. E nós não vamos negar que nós precisamos, né, dos bens materiais, que eles nos trazem conforto, mas não satisfazem os anseios profundos da nossa alma, né? A gente pensa que vai ser feliz quando conquistar uma casa, um carro, um emprego, né? Quando a gente conquistar os bens materiais, quando na verdade a felicidade é a presença de Deus em nós. É tão difícil viver as bem-aventuranças, né? Porque elas são propostas contrárias, né? À cultura que nós vivemos, né? Às leis do capitalismo que nós vivemos e que são tão fortes dentro de nós. Mas nós precisamos abrir mão dessa cultura e seguir na contramão do mundo para dar lugar às propostas do reino de Deus. Precisamos, como nos ensina São Paulo, buscar as coisas do alto, mas nós acabamos não tendo tempo, né? Não há espaço na nossa vida muitas vezes para dedicar às coisas do alto, porque nós estamos tão envolvidos com as coisas do nosso dia a dia, né? Mas com a graça de Deus a gente pode sim. Nós temos que lutar todos os dias, toda hora. Mas o primeiro passo é querer, é acreditar que é possível, senão Jesus não tinha nos proposto. Então, do alto da montanha, Jesus contempla a multidão lá embaixo e ele nos mostra que no meio do povo tem muitos que são referências de vida para nós. E até hoje tem, né? Mesmo sendo pessoas simples, mesmo sendo pessoas humildes, sem muito conhecimento, mas são pessoas que experimentam a felicidade de praticar as virtudes do céu, né? O céu começa aqui. Aqui mesmo nós podemos viver experiências de céu. Jesus então ensina: bem-aventurados os pobres, porque deles é o reino dos céus. Pobres aqui, gente, não é o pobre material, não é pobreza de dinheiro. Pobre aqui é aquele que não é apegado, é a pessoa desprendida, que não se prende a nada nem a ninguém, não é escravo das coisas e nem do dinheiro, nem de poder, nem de fama, nem de cargos, nem posição social. Imaginem, né? São pessoas livres que tem coisa melhor do que viver a liberdade, esse dom maravilhoso de Deus? Tem riqueza maior do que possuir o reino de Deus? Em algumas citações fala também, né, que bem-aventurados são os humildes. Então chamam os pobres também de humildes, que são aqueles que sabem que tudo é dom de Deus, que tudo que nós somos e temos foi dado por Deus e que tudo que nós realizamos é pela graça de Deus. Então,
A humildade é a base de toda a santidade. Ela é a raiz que sustenta todas as outras virtudes, né? Humildes são aqueles que sabem que só Deus é grande, que só Deus é poderoso. Felizes aqueles que têm um coração de pobre, porque possuirá a única riqueza que é Deus, o único tesouro. Pode possuir ou não fortunas terrenas, mas não se apegam a nada a não ser ao próprio Deus. A pobreza do espírito, gente, é a grande virtude que nos aproxima de Deus. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados por Deus. Aqui, gente, não se refere a um choro de tristeza, de desespero, mas sim um choro de contrição. São os que choram seus próprios pecados, choram por não fazerem a vontade de Deus. Os que choram a dor do outro, né? E nós só seremos consolados por Deus quando nós nos comprometemos com o próximo. Quando o nosso choro é verdadeiro, né? Quando é o choro da alma, o choro do desejo de sermos fiéis à vontade de Deus. E as lágrimas dos justos, elas não caem na terra, elas não se perdem. Elas são colhidas e levadas ao céu. E o próprio Deus os consola. Bem-aventurados os mansos, porque possuirão a terra. Ah, gente, a mansidão, né? Estes sim agradam a Deus e recebem a terra como herança. Quem herda são os filhos, né? Já pensaram ser reconhecidos como filhos? É tudo de bom, né? E quem são os mansos? A mansidão nos remete à humildade, né? E são aqueles que não ofendem, quando são ofendidos não revidam, que esperam com paciência. Os mansos não se vingam, não se irritam, não batem, não são preocupados em provar nada para ninguém, não estão preocupados com a expectativa dos outros e não querem ter razão, né? Não se acham donos da verdade e nem são apegados à própria vontade, mas submetem tudo à vontade de Deus. Isso é ser bem-aventurado. E o próprio Jesus nos disse: aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Gente, nós não podemos nos acostumar com o mal, nem sermos indiferentes às injustiças praticadas à nossa volta. Justiça aqui é a santidade, é a verdade e é o próprio Deus. Então, justos são aqueles que se compadecem, que compartilham, que se colocam ao lado dos que sofrem e sentem com eles a sua dor. Estes são felizes e serão saciados por Deus. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. O nosso Pai do céu, gente, ele é também chamado Pai das misericórdias, porque o coração dele só sabe amar. Ser misericordioso é ter o coração ardente de amor. Misericórdia é não julgar, não condenar, é ter paciência com os limites dos outros, é perdoar, lembrando que nós também somos imperfeitos, que nós erramos e também somos necessitados de misericórdia. E se até Deus perdoa, quem somos nós para não perdoar, né? É se colocar no lugar do outro e não olhar só para os erros. É respeitar e aceitar o ritmo diferente das pessoas. Enfim, ser misericordioso é praticar a bondade e a caridade com o próximo e reconhecer as próprias fraquezas. Só assim, né, gente? Praticando a misericórdia que nós alcançaremos misericórdia. Bem-aventurados os puros de coração, porque verão a Deus. É aquele que enxerga tudo com os olhos de Deus, com bons sentimentos.
são puros nas atitudes, nos desejos, né? Nas intenções para com o irmão, nas próprias vontades, nas falas, no cuidado com o corpo, né? O seu coração é ocupado sempre por bons sentimentos e eles não cultivam as malícias, as traições e a infidelidade. Pelo contrário, têm um coração leve e são retos de intenção, desejando sempre o bem. Bem-aventurados os pacíficos, porque serão chamados filhos de Deus. Tem coisa melhor do que sermos filhos de Deus? Este é o maior sentido da nossa vida e o grande motivo para sermos eternamente agradecidos, né? Por isso vale a pena lutar pela paz, promover a paz onde quer que a gente esteja, seja na família, no trabalho, na igreja. Nós precisamos de nos preocupar com a paz perto de nós, com a paz do nosso coração, para que o mundo tenha paz, né? Muitos são perseguidos por causa do reino de Deus, são maltratados e invejados, mas o reino dos céus é de quem pratica a justiça, mesmo que incompreendidos, mas têm a consciência de estar com Deus. Gente, bem-aventurados somos todas nós, que nos esforçamos a cada dia para amar, perdoar e ter um coração como o de Jesus. Por isso, vamos pedir a graça de amarmos as bem-aventuranças e vivê-las. Jesus, manso e humilde de coração, fazei o nosso coração semelhante ao vosso. Amém?